Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, tudo bem? Uma alegria muito grande a gente poder estar aqui novamente, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, exaltando o nome de Deus, que é digno de toda a honra, de todo o louvor, de toda a glória e de toda a adoração. Reforçando aí, um abraço para o Sidmar, Thaís, está sempre aí com a gente. Eu até falei para a Débora, Thaís, estou sentindo falta da sua amiga. Ela disse, pastor, ela está sempre aí. Às vezes a gente não vê passar batido. A mãe da Dri, um cheiro para a senhora que está aí em União dos Palmares, junto com a família. Que Deus continue abençoando aí a vida de vocês grandemente. E todos os irmãos que estão conosco nessa noite, que Deus continue abençoando a vida de vocês grandemente, em nome de Jesus. É uma alegria muito grande a gente poder contar com vocês. Nós estamos aí nos organizando para em breve a gente poder retomar os nossos cultos, mesmo que seja parcial com alguns irmãos na igreja, para a gente voltar devagar nesse convívio da igreja, do templo. Então que vocês continuem orando, pedindo a Deus, pedindo a direção de Deus, que Deus nos dê sabedoria e graça. Em breve faremos mais alguns comunicados e nós gostaríamos de ouvir aí o que os irmãos pensam sobre essa situação, tá bom? Nós vamos estar orando nesse momento, nós vamos estar orando pela vida da dona Angélica, que continua internada, mas eu creio que Deus está agindo na vida dela. Orar pela vida do Buga, da Patrícia, que estão com o Covid. A Márcia também pediu oração para os pais do Mateus, que estão com Covid, e a dona Ercília, que 83 anos, acho que é isso, que está com Covid também, e também pela vida do seu Sebastião e pelos familiares ali do Buga. E mais irmãos que estiverem enfermos e que estiverem com algum outro problema de saúde, que sejam incluídos nas nossas orações. Temos vivido momentos difíceis, mas Deus continua conosco. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Em todas essas situações, Deus tem planos, porque o mais importante é que nós venhamos a reconhecer o amor de Deus, venhamos a reconhecer o cuidado de Deus, venhamos a reconhecer que nós estamos num mundo onde o sofrimento, a dor e a angústia, ela faz parte. Mas que nós temos um Deus que nos conforta, que nos consola, um Deus que acalma os nossos corações, que nos dá esperança, e um Deus que tem algo muito maior para a gente em todas as circunstâncias das nossas vidas. Que possamos confiar nele, que possamos orar confiando nele. Nós não temos fé na nossa oração, nós temos fé no Deus que responde à oração. Nós não temos fé na fé, nós temos fé no Deus que nos dá essa fé e que enche os nossos corações de fé. Então, a oração é esse momento simples, onde nós, de uma maneira muito simples, nós declaramos a nossa condição fragilizada diante de tantas situações e reconhecemos que esse Deus é Ele que pode fazer. Não é preciso a gente saber orar bonito, não é preciso ter orações ritualísticas específicas, basta que sejamos sinceros. Não é necessário, muitas vezes, erguermos as nossas vozes, outros erguem, não tem problema nenhum. O importante é o coração. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós reconhecemos a nossa incapacidade diante de tantas coisas. Reconhecemos, ó Deus amado, quanto somos frágeis diante de tantas situações que vivemos no nosso dia a dia. E como somos frágeis diante dessa situação que tem acometido muitos de nossos familiares, muitos amigos, irmãos e parentes. Ó Deus, nós queremos em nome de Jesus, Pai, para a glória do Teu nome, Pai, nós queremos apresentar esses queridos irmãos que já falamos aqui nessa noite, que estão contaminados com vírus, ó Pai. Outros que estão ao derredor, Pai, cuidando, que estão, ó Deus querido, amparando, que estão, ó Deus querido, e também entregando as suas vidas para consolo e conforto dos enfermos. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, cure, sare aqueles, ó Deus, que o Senhor realmente quer curar. Que o Senhor estenda as tuas mãos de misericórdia sobre a vida desses nossos irmãos,
Que o Senhor repreenda toda enfermidade, todo mal, tudo aquilo que acomete sobre a vida desses queridos irmãos, ó Pai. E que o Senhor fortaleça aqueles que estão ao redor, sejam os médicos, sejam os irmãos, sejam os familiares, parentes, maridos, ó Deus, para que possam estar firmes ali, consolando e confortando esses irmãos queridos. Os outros irmãos que estão passando por outros problemas de saúde, sejam física, seja emocional, que o Senhor, Deus, continue com as suas mãos estendidas sobre a vida desses nossos irmãos. Que a bênção, que a graça, Pai, que o poder de Deus seja derramado em nome de Jesus e para a glória do Teu nome sobre a vida de cada um, Pai. Amém e amém. Amém, irmãos. Nós vamos... quero agradecer também aos irmãos que continuam contribuindo, as famílias com suas dízimos, com suas ofertas, com aquilo que Deus colocou no seu coração. Como nós sempre ensinamos aqui, não existe uma quantidade, não existe um limite, não existe um percentual. O que existe é uma disposição deve existir uma disposição de alegria no seu coração, de poder contribuir com a igreja. Esse dinheiro é para os nossos recursos, para as nossas despesas, para aquilo que nós queremos fazer. E ele se torna para Deus quando nós, com alegria no coração, fazemos uso dele de uma maneira que Deus seja glorificado. Então, que Deus continue abençoando sua vida. Também quero agradecer aos irmãos que estão contribuindo com as cestas. A Damares continua na igreja, não sei se ela vai estar sexta-feira agora na igreja, pois ela avisa no grupo e avisa também aí, recolhendo os alimentos e fazendo esse trabalho maravilhoso. Temos abençoado muitas famílias ao redor da igreja. Os nossos irmãos mesmo, poucos, acho que talvez, não sei se uma ou duas famílias têm recebido, mas graças a Deus temos feito essa cesta para as famílias ao nosso derredor ali, que estão necessitando da nossa ajuda. E nós, como igreja, temos que fazer isso, estender as nossas mãos e abençoar, porque Deus tem nos abençoado. Amém? Então, irmãos, eu penso que é só isso. Pedrão, que horas são aí, filho? 7h20. 7h20. Nós não teremos quinta-feira o quadro Minha História, Nossa História, porque encerramos a primeira temporada, como o Janelson colocou aí, e iremos iniciar uma nova temporada. O Janelson está se organizando junto com os meninos aí para poder fazer algo bem bacana, como foi a primeira temporada. Foi um quadro muito maravilhoso. Janelson e Kátia, Deus abençoe a vida de vocês. Ontem também encerramos o estudo de Filipenses, com o Sérgio, o professor Sérgio. Maravilhosas aulas, foi muito boa. Ontem eu não pude ficar até o final, porque eu tive que fazer um atendimento, mas foi muito bacana, foi muito enriquecedor, edificante. Eu gostaria que você, assim, se puder, acompanhe as aulas de escola bíblica. O Sérgio tem se dedicado, tem mandado os estudos. Sérgio, parabéns, em nome de Jesus, tem sido realmente uma bênção mesmo. E que você que é da igreja, ou você que está acompanhando os nossos cultos, que também é da igreja, né? Que você possa ter esse momento de aprender a palavra de Deus. Muitas vezes no sermão não tem como perguntar, ou algumas dúvidas ficam, e a escola bíblica é justamente para isso. E a nossa escola bíblica é de muita qualidade, de muito conteúdo. Que Deus abençoe. E eu quero aproveitar aí esse gancho de Filipenses. O Sérgio falou que a Damares vai estar na igreja terça-feira para entregar as cestas. Vocês ouviram essa voz bonita aí, a voz do Pedro. A Damares vai estar terça-feira na igreja para entregar a cesta. Deus abençoe, Damares, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar esse texto, esse estudo de Filipenses, que é uma das cartas mais lindas e maravilhosas que eu entendo ali no Novo Testamento, que fala muito do propósito por qual nós fomos estabelecidos, que Deus nos chamou, o que o Senhor espera de nós como igreja, o que o Senhor espera de nós como cristãos. Eu disse, Sérgio, acho que eu vou nesse domingo falar um pouco sobre Filipenses, num capítulo que eu gosto muito, do capítulo 2, que deixa bem claro ali o que é que o Senhor requer de nós como igreja e o propósito pelo qual nós somos chamados como cristãos. E parece que não, mas muitos cristãos e muitas igrejas não compreendem verdadeiramente o propósito pelo qual nós somos chamados para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos muito uma visão de uma salvação somente depois dessa vida, e de uma vida somente depois dessa vida.
mas nós fomos salvos para vivermos nessa vida como pessoas salvas. Nós fomos salvos para fazer a diferença. E a igreja tem que compreender verdadeiramente qual é o seu papel. E o cristão tem que compreender verdadeiramente qual é o seu papel enquanto estiver aqui. Nós somos muito bons de entender sobre normas, sobre regras, sobre ritos, sobre ritualismos, né? Mas nós temos muita dificuldade de entender a essência da proposta de uma nova vida. Aquilo que o Senhor quer para nós como igreja, aquilo que o Senhor quer para nós como crentes, individualmente falando. A igreja de Filipos era uma igreja maravilhosa, e o apóstolo Paulo ele se alegrava muito com essa igreja. Era uma igreja misericordiosa, era uma igreja que tinha prazer em abençoar, em sustentar os irmãos necessitados. Era uma igreja que estava com as suas atividades indo, fazendo e acontecendo, com seus líderes ali trabalhando, mas em dado momento, em certo momento, parece que perdeu o referencial, que não entendeu o propósito principal pelo qual eles estavam reunidos como igreja de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, uma das cartas da prisão, ele trabalha nessa questão muito importante da igreja, que é a unidade, que é a comunhão entre os irmãos, para que Cristo seja reconhecido, exaltado, e para que os irmãos possam viver sim em comunidade de uma maneira agradável, de uma maneira abençoadora. Então o apóstolo Paulo chama esses irmãos ao escrever a carta e trabalha novamente alguns quesitos que são importantes para que essa vida comunitária, para que a expressão de vida deles seja de acordo com os valores e com os princípios que já foram estabelecidos por Deus. E aí eu acho muito interessante esse capítulo 2, que nos dá uma direção de algumas coisas que Deus requer e quer de nós, de outras coisas que Ele não quer, de como poderemos chegar ou tentar chegar a esse alvo, né? E como devemos viver no nosso dia a dia, entendendo que nós somos chamados para poder ser referencial. E como que vamos ser referencial? Nós vamos ser referencial a partir do momento que nós vivemos no meio de uma sociedade que vive em trevas. Abra sua Bíblia lá em capítulo 2 de Filipenses, capítulo 2 de Filipenses. E você vai deixar aberto lá. Eu só vou ler um texto aqui que é bem legal, para a gente ter uma referência do propósito que Deus quer. Capítulo 2, acharam? Versículo 14 diz assim: Fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecei como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então veja bem, a proposta das nossas vidas não é só de frequentarmos uma igreja, não é só de praticarmos alguns ritos e alguns atos, mas é a proposta de sermos e fazermos a diferença. Jesus já havia dito isso no Sermão do Monte: vocês são luz, né? Sal e luz. E o apóstolo Paulo fala: vocês têm que viver como pessoas diferenciadas, fazendo e sendo a diferença. Eu e você e eu, temos feito essa diferença e temos sido essa diferença enquanto cristãos. A nossa igreja tem feito e tem sido essa diferença na comunidade que está estabelecida. O meu relacionamento com o próximo, dentro e fora, tem me feito viver como luz em meio às trevas? É para refletirmos. Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado por Tua palavra que fala aos nossos corações. Que o Senhor possa nos orientar para que possamos compreender verdadeiramente o que o Senhor quer de nós e o que o Senhor quer da Tua igreja e dos cristãos que frequentam e servem no Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. E é interessante, o Sérgio deixou bem claro isso nos seus estudos, a carta diz isso. A carta da alegria, o apóstolo Paulo, numa situação muito incômoda, preso, escreve essa carta
expressando a alegria de servir a Deus. E quando nós vivemos como luz, quando nós vivemos fundamentado na palavra de Deus, a alegria ela toma conta das nossas vidas e nós podemos atingir aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. É importante a gente entender o seguinte: nós fomos chamados para vivermos de acordo com aquilo que nos tornamos em Cristo Jesus, a partir da comunidade da fé, a partir da igreja de Cristo Jesus. As nossas vidas, a nossa maneira de ser, o nosso comportamento dentro de casa, no relacionamento conjugal, na igreja, ela impacta muito mais do que as palavras que nós falamos, do que os hinos que nós cantamos, do que toda a nossa retórica. É a nossa vida que vai fazer a diferença. E aí o apóstolo Paulo nos convida para viver dessa maneira a partir da comunidade da fé, seguindo o exemplo do nosso Senhor e atingindo os nossos objetivos. Então, nesse capítulo 2 que você está aberto, nós vamos aprender algumas lições. Aqui, eu estou por minha Bíblia está aqui, irmãos. Nós vamos aprender algumas lições que são fundamentais para que a gente possa viver dessa maneira, a partir da comunidade da fé. A primeira lição que nós aprendemos aqui está lá no versículo 1, que eu quero que você acompanhe comigo, que diz assim, capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há estranhos afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, nada façais por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Primeira lição que nós devemos aprender aqui nesse texto e que nós devemos colocar em prática é saber o que Deus requer e o que Deus proíbe de nós como cristãos que fazem parte de uma comunidade, que devem viver como luz no meio das trevas, que devem fazer a diferença. Esse texto que nós lemos deixa bem claro o que Deus requer e o que Deus proíbe de nós como cristãos em Cristo Jesus. Então, é interessante que o apóstolo Paulo fala assim, se há algum consolo, se há alguma exortação, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há alguns estranháveis afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Queridos irmãos, é claro que nós estamos no reino de Deus por misericórdia e por graça do Senhor Jesus Cristo, por conta da sua morte e da sua ressurreição. Nenhum de nós, a começar por mim, merecemos estar aqui. A começar por mim, por você, o que nós merecemos é o inferno, mas a misericórdia, a graça e a bondade de Deus nos alcançou e pegou miseráveis pecadores como eu e como você e nos colocou no reino de luz, perdoou os nossos pecados. A partir do momento que você entende e compreende o porquê que Jesus Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou, e você rende a sua vida a Ele, você se entrega a Ele, você o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, você faz parte do reino de Deus. E o Espírito de Deus, Ele habita na sua vida, mudando e transformando todo o seu ser, toda a sua natureza, e gradativamente Deus vai mudando a história da sua vida. E quando você faz isso, você recebe de Deus atributos, você recebe de Deus qualidades que são próprias desse Espírito. Então o apóstolo Paulo ele fala, olha, se há alguma exortação, se há alguma consolação de amor em Cristo, é lógico que há. Há sim, há consolo em Cristo, há amor em Cristo, há comunhão do Espírito em Cristo, há misericórdia em Cristo, há alegria em Cristo. Então o apóstolo Paulo quer que nós venhamos a desenvolver esses sentimentos e esses atributos que agora fazem parte das nossas vidas. O apóstolo Paulo diz assim, aqueles que verdadeiramente entregaram as suas vidas ao Senhor, o amor, a graça, a consolação, o perdão, a misericórdia, fazem
parte da vida de vocês. Então, o que é que o apóstolo Paulo ensina que Deus requer de nós? Que nós venhamos a desenvolver os nossos relacionamentos dentro da comunidade da fé, na sociedade, com os nossos amigos, com aqueles que não são crentes, com aqueles que são crentes, a partir de sentimentos de amor, a partir de sentimentos de misericórdia. Que possamos ter as nossas atitudes, os nossos corações voltados a consolar, a abraçar, a ajudar aqueles que necessitam. Que possamos a ter mais atos de misericórdia, porque é assim que Deus trata as nossas vidas. Quando nós começarmos a desenvolver essas qualidades na nossa vida e na nossa sociedade e na nossa comunidade, é claro que nós vamos agradar e louvar a Deus e viver como pessoas que entenderam o propósito pelo qual foi chamado. O apóstolo Paulo fala assim: completem a minha alegria, de modo que vocês pensem as mesmas coisas e tenham o mesmo amor e sejais unidos. Nós já somos, como igreja, unidos pelo vínculo do Espírito. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que, através dessa unidade, através desse Espírito, através dessa nova vida que vive em nós, manter, através do amor, os nossos relacionamentos. Manter, através do amor, a nossa comunhão. Conscientizar de que o nosso sentimento, que as nossas emoções, que a nossa alma deve ansiar para que a vontade de Deus seja feita, para que o querer de Deus seja feito na nossa vida e na nossa comunidade. Somos pessoas diferentes, com culturas diferentes, com pensamentos diferentes, de famílias diferentes. Agora, a diferença é que nós estamos unidos pelo mesmo Espírito. E esse mesmo Espírito deve conduzir as nossas vidas para que os nossos desejos, para que os nossos sentimentos, seja para que a vontade de Deus seja feita. E é isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Qual é o sentimento que deve ter em nossa vida, no meu coração e no seu coração? O sentimento de que Deus seja glorificado, o sentimento de que a vontade de Deus seja estabelecida, o sentimento que o querer de Deus seja estabelecido e vivenciado no nosso meio, o sentimento de que a vontade de Deus é a mais importante para as nossas vidas e que nós devemos juntos fazer com que esse querer, com que esse reino seja expandido, com que nós venhamos a viver como igreja de Cristo Jesus. É um exercício de se doar e de se entregar para que a vontade de Deus seja feita. Isso é o que Deus quer de nós. E o que Deus não quer? E aí o texto continua, lá no capítulo, versículo 3. Ele diz assim: nada façais por partidarismo. Deus não quer rivalidade no nosso meio. Não existe no nosso meio ninguém maior e mais importante. Para você que está chegando agora, todos nós fomos chamados, e a gente ensina isso lá no Colorado, apenas para convocados, na verdade, né, para exercer um ministério ali no Colorado. Todos nós fomos chamados para sermos servos. O pastor servo, o Sérgio, professor de escola bíblica, servo, a Damares Sérgio, os meninos da música servo. O que diferencia são as nossas funções. São as nossas funções. Mas todos nós devemos ser servos no reino e na obra de Jesus Cristo. Cada um somos respeitados por conta das nossas funções, mas as nossas funções devem ser feitas sem rivalidade, sem vanglória, sem partidarismo, sem um querer ser melhor do que o outro, mas ser exercido por humildade. E esse pensamento não era comum naquela época. O pensamento de humildade, por quê? Porque uma tradução mais próxima para essa palavra humildade é a ideia de servilismo, de servir. Numa sociedade onde havia senhores e escravos, o apóstolo Paulo diz: sejam humildes, sejam servos uns dos outros. Por quê? Porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que o Senhor se agrada conosco por conta dos nossos ritos, por conta das nossas posições, por conta dos nossos cursos teológicos, por conta das nossas pós-graduações, tiverem ou não, mas o Senhor se agrada por conta do nosso comportamento humilde e com a disposição de servir. Aquele que é maior dentre todos nós disse o seguinte: não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida a muitos. Olha que coisa interessante, o próprio Senhor Jesus diz isso.
Olha o que diz o apóstolo, o que diz Miqueias, o profeta Miqueias, lá no seu capítulo 6, versículo 8. Miqueias diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Quando questionaram Miqueias, o que é que Deus quer de nós? Deus quer holocaustos? O que é que Deus quer de nós? Deus quer cultos maravilhosos? Deus quer miríades de azeite? Deus quer que eu sacrifique o meu filho, se for possível, para ele? E aí Miqueias disse, nada disso, nada disso. Miqueias 6,8. Ele te declara, ó homem, o que é bom e o que ele pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Nós só vamos poder vivenciar a humildade e praticar o servilismo se nós como igreja e se nós como cristãos aprendermos a andar com Deus. Aprendermos a saber a vontade de Deus. Olharmos para os passos, para o caminho que Deus trilhou. E se dispor a viver dessa maneira, de forma humilde. Quando nós trilhamos o caminho da humildade, nós deixamos de lado a vanglória, o partidarismo. Nós deixamos de lado a autossuficiência. E nós só vamos aprender a trilhar o caminho da humildade quando nós andarmos com Deus. Tem um poema aqui que eu vou ler para vocês. Esse poema, ele é de James Montgomery. James Montgomery, poeta que nasceu em 1771, ele escreveu muitos hinos cristãos. E aqui ele mostra um pouquinho de como nós podemos chegar até Deus e viver em humildade. Olha que coisa interessante. O pássaro que alcança as asas no céu constrói o seu ninho lá embaixo na terra. E o que trina maviosamente canta de noite, quando tudo repousa. Na cotovia e no roxinol, vemos quanta honra cabe à humildade. Cotovia é aquele passarinho pequenininho, roxinol é aquele passarinho pequenininho, mas quando sai de dentro dele aquele canto, se maravilham. E ele é tão simples e tão humilde. O santo que usa a coroa mais brilhante do céu, curva-se em humildade e adoração. O peso da glória faz que se proste. Quanto mais se prostra, mais sua alma se acende. O escabelo da humildade deve estar bem perto do trono de Deus. O que James Montgomery está nos ensinando e o que a palavra de Deus nos ensina é que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais reconhecemos a nossa humanidade e mais devemos nos curvar. E quanto mais nos curvamos, mais nos aproximamos de Deus. E quanto mais nos curvamos, mais vamos viver em humildade. E quanto mais viveremos em humildade, vamos deixar de lado partidarismo, vanglória, autossuficiência. É para isso que Deus foi chamado. Para isso que nós somos chamados. E é isso que Deus quer que nós venhamos aprender e deixemos de lado toda a rivalidade, todo o partidarismo, toda a vanglória, toda a autossuficiência e vivamos para a glória de Deus. Como que eu vou aprender com Deus? É simples. E aí o apóstolo Paulo continua nesse enredo maravilhoso a partir do versículo 5, mostrando como que nós vamos aprender com Deus. Quando Jesus ele ia partir, ele avisou seus discípulos, estou indo para o Pai, na casa de meu Deus há muitas moradas, e os discípulos ficaram perplexos, desesperados. Aí Filipe perguntou, mas quem é Deus? Quando Jesus disse, eu vou para Deus, mas mostra-nos Deus. E aí Jesus disse, Filipe, você está há tanto tempo comigo e você não conhece a Deus? Quem vê a mim, vê a Deus. Então, se você quer viver de acordo com os propósitos e andar de acordo com Deus e com seus valores, o apóstolo Paulo mostra para a gente aqui. E essa aí é a segunda lição que esse texto nos ensina. Nós temos que ter Cristo como nosso exemplo de vida. Olha lá que coisa interessante. Capítulo 2, versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre toda língua e joelho que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja que coisa interessante. Jesus ele era 100% Deus. Jesus era 100% homem. Jesus era Deus e Jesus era homem. Jesus tinha um relacionamento, vivia como Deus, e os seus milagres e os seus feitos deixaram bem claro isso. E Jesus também era homem. E Jesus, como homem, ficou bem claro. Jesus teve sede, Jesus teve fome. Jesus nunca deixou de ser Deus e nunca deixou de ser homem. Ele tinha as duas naturezas, 100% Deus, 100% homem. Mas ele, em humildade, escolheu se esvaziar e tomar uma atitude de auto-humilhação para que nós pudéssemos entender como devemos viver, como devemos proceder, como devemos agir, como devemos caminhar. Nós temos que desarmar, queridos. Nós temos que entender que até aquele que é o Todo-Poderoso, que podia chegar aqui de uma forma toda poderosa, acabar com todo mundo, agindo com o seu poder, porque quem pecou fomos nós, quem errou fomos nós. Ele vem numa forma amorosa de ser humano e como Deus, ele se humilha na condição humana. Ele abre mão de agir em certos momentos como Deus, mesmo sendo Deus. Jesus nunca deixou de ser divino, nunca deixou de ser Deus. Mesmo sendo Deus, ele prefere agir com humildade. Então, como que eu vou poder viver de forma humilde e viver o amor, a graça, a consolação, quando eu tiver a ideia de me esvaziar dos meus orgulhos, das minhas prepotências, muitas vezes das minhas teologias, muitas vezes da minha autossuficiência. Quando eu tiver disposição de me humilhar, de descer para que Deus possa verdadeiramente ser maior na minha vida. Ele é o nosso maior exemplo. Jesus podia vir como um rei, como um todo-poderoso no seu cavalo branco, como os judeus esperavam, mas ele, como diz lá em Mateus 11, 29, ele preferiu vir manso e humilde para dar descanso para as nossas almas. Nós somos chamados, queridos irmãos, para assim como Cristo, viver de forma humilde, para assim como Cristo se dispor mais a doar, para assim como Cristo se dispor mais a servir, para assim como Cristo viver mais manso, mais de forma humilde, para que Deus seja glorificado, para que os projetos e os valores de Deus sejam verdadeiramente vivenciados por nós e através de nós. O apóstolo Paulo disse para aquela igreja: vocês fazem tudo legal, tudo bacana. Estava tendo um problema de Sinti e Evódia. O apóstolo Paulo falou: são líderes muito boas, são líderes dinâmicas, que fazem as coisas acontecer, mas é preciso que sigam o exemplo de Cristo Jesus, para a glória e para a honra do nome dele. Que possamos, em nome de Jesus, tê-lo como exemplo para as nossas vidas e que possamos caminhar no caminho da mansidão, no caminho da humildade, que possamos olhar para o outro e considerar superiores a nós mesmos, porque foi assim que o Senhor olhou para nós e por conta do seu amor por nós morreu naquela cruz. Que possamos ser obedientes a Deus e que possamos, em nome de Jesus Cristo, fazer com que tudo aconteça para a glória do nome dele. Tenha Cristo como seu exemplo de vida maior. Tenha Cristo como aquele que se despiu e se desfez de tantas coisas para que eu e você pudéssemos ser abençoados. Que possamos também abrir mão do que for necessário para que aqueles que estão ao nosso derredor, eles sejam abençoados através do nosso modo de viver. Nós nunca seremos iguais a Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É que oração, Pedro? Faltam 13. 13. 13 não. Uns 20. Não, Então, a proposta é que nós venhamos a imitar a Cristo Jesus. E a terceira lição que nós aprendemos nesse texto está lá no versículo 22.
no capítulo 12, né, do capítulo 2, versículo 12, ok? Que nós temos um objetivo aqui como cristãos nesta terra. Esse objetivo é viver como salvos, como pessoas que foram cheias do Espírito de Deus, como pessoas que foram impactadas pela morte e a ressurreição de Cristo Jesus, e porque se renderam a Cristo, porque foram alcançados por Cristo, agora são habitação do Espírito Santo de Deus. Que pessoas que, ao olhar para Cristo Jesus, entendem verdadeiramente o propósito de ser cristão e têm disposição de fazer com que a sua vida seja uma vida abençoadora. E esta é uma forma de viver. E que forma de viver é essa? É vivermos como salvos. Como pessoas que são salvas em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor, porque Deus é o que efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E aí aquele texto que nós lemos: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, queridos irmãos, qual é a proposta? É que a gente entenda que Deus ele está trabalhando na minha vida e na sua vida para que o propósito dele seja alcançado. E qual é o propósito dele? É que nós venhamos a viver como pessoas que são salvas. Deus vai trabalhar nas nossas vidas dessa maneira, para que a nossa forma de viver seja uma forma que agrade a Deus. Porque se nós vivermos de uma maneira que agrade a Deus, as pessoas serão abençoadas, a nossa comunidade da fé vai ser abençoada, os seus parentes vão ser abençoados, o seu casamento vai ser abençoado, os seus filhos serão abençoados. Se você viver de uma maneira que agrade a Deus, que cumpra os princípios e os valores de Deus, você vai ser uma pessoa realizada, você vai ser uma pessoa completa e satisfeita, porque o que eu e você verdadeiramente precisamos e queremos é agradar a Deus. E muitas vezes nós erramos e falhamos porque queremos agradar a Deus, porque queremos fazer a vontade de Deus. Mas Deus está conduzindo a história das nossas vidas, porque é Ele que opera em nós, Ele que efetua em nós o seu querer e o seu realizar, para que nós possamos verdadeiramente atingir esse objetivo e de viver como pessoas que são salvas. E aí, o que é necessário para isso? É necessário que eu tenha uma mudança de pensamento. É necessário que eu tenha algumas mudanças de atitude. Olha que coisa interessante que diz o Provérbios 23, versículo 7. Ele diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é, ele te diz. Ou seja, nós temos que entender que o Evangelho não é só emoção, não é só sentimentalismo, não é só ritualismo, mas ele é razão, é consciência. O que é que deseja a tua alma? Como que você quer viver? O que é que você quer ser? Você quer ser um homem, uma mulher, um cristão, uma cristã que agrada a Deus? Compre essa ideia, porque eu e você somos fruto daquilo que nós pensamos. Isso é lógico. Então, veja bem, você quer ser um engenheiro, você quer ser um arquiteto, você quer ser um músico, primeiro você pensa, primeiro você imagina, primeiro você trabalha isso na sua mente. E aí a sua vida, você vai trabalhando para que ela chegue nesse objetivo, para que desenvolva a sua vida, para que você alcance o seu objetivo. Talvez, eu disse, nós como cristãos, muitos não entendem o porquê que foram chamados, escolhidos por Deus. Você foi chamado para viver como um salvo, para viver como uma pessoa que pertence ao reino de Deus. Então comece a pensar na sua mente e no seu coração: eu
vou trabalhar na minha vida, eu vou permitir que o Espírito de Deus trabalhe na minha vida para que eu possa atingir esse objetivo de viver como uma pessoa que pertence a Deus. De ser um esposo que pertence a Deus, de ser uma esposa que pertence a Deus, de viver como um filho que pertence e agrada a Deus, de ser um funcionário, de ser um membro na igreja, um irmão que agrada a Deus com a minha maneira de viver. Então, compre isso, trabalhe na sua mente isso. O apóstolo Paulo também diz lá em Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, mude a sua maneira de pensar. O mundo não vai mudar. Aqui é daqui para pior. Não tem jeito, irmãos. Não espere nada de melhor, de mais maravilhoso. Não espere políticos perfeitos. Não espere justiça. Não espere equidade do sistema deste mundo. Vai ser assim. Nós não podemos nos assustar com o que está acontecendo. O que nós podemos fazer é mudar a maneira de pensar. Nós temos uma tendência muito grande de pensar sobre coisas negativas, de nos ver de forma negativa, de ver a igreja de forma negativa, de ver o irmão de forma negativa, de ver o líder, o pastor de forma negativa. Vamos mudar a nossa maneira de pensar. Não vamos nos conformar com esse mundo, com essa maneira errada de pensar, mas vamos pensar com a mente que nós temos agora. Vamos ver as coisas diferente. Vamos pensar com a mente de Cristo Jesus. Ele é que vai iluminar as nossas mentes e os nossos corações. Hoje no café da manhã no devocional, nós estávamos conversando e o Pedro falou assim, pai, depende de como nós vemos o copo, né? Quando um copo está pela metade, tem um copo aqui, está pela metade. Como que você vê esse copo? Você vê ele meio cheio ou você vê esse copo meio vazio? Isso vai fazer toda a diferença. Se você olhar ele meio vazio, não é isso, Pedro? Puxa vida, é uma visão. Mas se olhar ele como quase cheio, é outra visão. Eu vou trabalhar para que ele fique melhor, para que ele encha. No caso agora eu vou esvaziar um pouco, irmãos. Mas depende de como você vê as coisas. É igual aquele funcionário que foi mandado para a África, para o patrão queria abrir uma fábrica de sapatos. E aí ele chegou na África, um local muito pobre, e disse, não vai dar, patrão. Lá ninguém usa chinelo, lá ninguém usa sapato, ninguém usa chinelo, todo mundo anda descalço. Se a gente montar uma fábrica lá, nós vamos falir. O patrão falou, beleza. Mandou um outro funcionário. Era para ficar uma semana, 15 dias pesquisando. Deu 3 dias e já voltou. Falou, patrão, vamos montar uma fábrica lá nesse local, porque lá ninguém usa chinelo, lá ninguém usa sapato, lá ninguém usa tênis. Nós vamos arrebentar e vamos ganhar muito dinheiro. Como você vê as coisas? E aí o apóstolo Paulo, ele é fantástico. Lá no capítulo 4, no versículo 8, o Sérgio também trabalhou isso com a gente, que ele diz assim, capítulo 4, versículo 8 de Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se há algum louvor existe, se isso seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Muda a sua maneira de pensar. Começa a pensar coisas boas, começa a pensar coisas edificantes, começa a projetar coisas edificantes. Comece a se ver como um filho de Deus, como um filho do reino de Deus. Porque as atitudes, coloque atitudes positivas na sua mente que te remetem a viver na pessoa bendita de Jesus Cristo. E persevere, como disse o texto lá no versículo 16. Se mantenha firme na palavra de Deus. Para quê, queridos irmãos? Para que nós possamos viver como uma igreja agradável. Para que possamos viver como um cristão que se agrada de servir a Deus. Para que possamos ter alegria e contentamento nos nossos corações. Para que possamos glorificar a Deus com a nossa forma de viver. Viva neste mundo como uma pessoa que não pertence a este mundo, mas que pertence ao reino de Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que criou todas as coisas. Que possamos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor,
deixar de lado aquelas coisas que Deus não quer que nós venhamos a fazer e que possamos absorver e colocar em prática aquilo que Ele requer que nós venhamos a fazer. Que possamos olhar para Cristo, o Deus homem que habitou no meio de nós, e olhando para Ele, procurar ter as atitudes dele, que possamos nos esvaziar mais, que possamos nos humilhar mais, que possamos nos oferecer mais em benefício do nosso próximo, e que possamos, para a glória do Senhor, mudar a nossa maneira de ver e de pensar, que possamos entender que fomos chamados para viver neste mundo como pessoas salvas, como pessoas que pertencem ao reino de Deus, como pessoas que foram transformadas por Jesus e que perseveram na palavra de Deus e que tem a palavra de Deus como regra de fé e conduta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus possa continuar derramando da graça dele sobre a sua vida. Obrigado, Cid Mar, por estar conosco, eu te amo, Thaís e os demais irmãos. Que a graça e o amor de Deus sejam abundante na vida de vocês, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Tem quantos minutos, Pedro? Uns 3. Uns 3. Chama lá sua mãe. Vamos orar. Coloque seu coração diante de Deus e, se você quiser, diga: Deus, eu quero viver para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos nossos irmãos que estão nos ouvindo, que estão conosco, que estão cultuando, na verdade, conosco. Que o Senhor derrame da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia sobre a vida desses nossos irmãos. Que nós possamos entender que o Senhor nos chamou para vivermos como pessoas salvas, desfrutando da presença bendita de Jesus e vivendo de acordo com os valores e com os princípios que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe. Só vou mandar um abraço para o Marcelo, que está lá na Bolívia. Beijo, Marcelo. Oi, gente. Graças a Deus. Tem um microfone pra mim? Vamos louvar o nome do nosso Deus, irmãos. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado pra sempre, exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado pra sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Glória a Deus, irmãos. Até quarta-feira. Boa semana. Fiquem na paz do Senhor. Amém? Um beijo Até pra quarta, vocês. irmãos. Até quarta-feira. Tô vendo aqui a Patrícia, abraço. Valeu, gente. Valeu. Tchau. Deus abençoe.